A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prazer, uma alegria estar com vocês nessa noite e eu tenho o privilégio de poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência enquanto na produção do meu tema de dissertação, no momento em que estou ali cursando o programa Stricto Sensu, especificamente no campo da ecologia, e por isso, evidentemente, quero compartilhar com vocês um pouco do labor teológico e aliar a essa experiência um pouco do conteúdo que eu pude ir alcançando conforme eu fui progredindo nos meus estudos e conforme o tempo, a disciplina foi acontecendo. Mas antes quero compartilhar o texto que falou ao meu coração no momento ou naquela escolha que eu fiz dentro deste tema, no momento em que estava estudando teologia bíblica. E o texto está lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, quando Paulo diz o seguinte: para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha isso, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Vamos orar um pouquinho antes de eu iniciar a minha exposição? Pai, eu sou grato ao Senhor, privilégio que tenho de poder compartilhar um pouquinho do meu coração, da minha experiência nesse labor teológico, mas principalmente por Tua graça, Senhor, que um dia nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, e hoje desfrutamos dessa paz. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Pedimos a iluminação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Evidente que o que eu fiz agora tem tudo a ver com o labor teológico. Por quê? Porque no processo de produção acadêmica eu fui aprendendo algumas coisas interessantes. Por isso eu quero pensar em dois grandes blocos esse tempo que eu vou passar com vocês. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, a Bíblia como base da pesquisa, como o objeto e, evidentemente, os elementos que a compõem para que se produza uma teologia bíblica. E o segundo bloco, a teologia da ecologia, como resultado, então, de ouvir, de extrair os pensamentos que assistiam ao autor no momento em que ele está materializando ali a sua intenção. É evidente que há alguns princípios envolvidos nesta minha fala, nessa estrutura da minha palestra. Então, no primeiro momento, eu entendi, estou falando aqui de um tema, uma teologia da ecologia para o mundo. É evidente que nós estamos já pensando na elaboração de um tema, mas tem que ter um ponto de partida. E aí eu fui entendendo no processo da produção uma coisa muito importante. Há vários pontos de partida, você pode partir de qualquer lugar. E aí então eu tive que fazer a minha escolha, e eu escolhi partir das Sagradas Escrituras. Ou seja, vou produzir teologia a partir da Bíblia. Parece óbvio, não parece? Pois é, mas há outras possibilidades de se produzir teologia, e eu entendi então que
por conta do meu preparo acadêmico, ou seja, né, o meu trabalho era um trabalho de pós-graduação, o tema então escolhido, o meu projeto pautava em pensar a respeito de um problema sério que nós vivemos hoje, que é um problema da crise ecológica que o mundo passa. É um tema super atual, muito importante. E qual é a relação, qual é a responsabilidade do cristão, do cristianismo com esse sistema? Há uma relação? Sim, evidentemente. Mas, né, para chegar nesse momento eu já tinha um preparo. Olha que legal, né? Nós pensarmos nisso. Em outras palavras, eu tinha passado por um processo, por um preparo na graduação. E o que é que a graduação me ajudou? No que a graduação me ajudou no processo do labor teológico? Me ajudou a entender, né, a fluência das disciplinas. Em outras palavras, é importante nós entendermos que é fundamental as ferramentas para uma produção teológica efetiva e, claro, entender qual é o aspecto diacrônico, né, do grego diachronos, né, o processo onde tudo começa, e ficou evidente para mim que tudo começa em Deus. Deus toma a iniciativa, ele se revela de uma maneira ampla, geral, mas também de uma maneira específica. E nesta revelação específica acontece o teopneustos. Teopneustos é um termo que aparece lá em 2 Timóteo 3, versículo 16. É um rapax legomena, Marcos, que significa rapax legomena. É um termo que aparece uma única vez no Novo Testamento, que significa o insuflar, né? Jerônimo irá traduzir como inspiratio, mas o termo significa um Deus que insufla no seu autor. Olha isso. Então nós temos a materialização do Logos, né? Da palavra. A palavra se encarna, evidentemente, o Senhor Jesus Cristo, mas também a palavra se faz escrita. Passa grafeteopneustos no texto original, que dá essa ideia de que o ponto de partida do labor teológico, de uma boa teologia bíblica, escrituras sagradas, mas levando em conta o pressuposto da fé. Então o pressuposto da fé indica que nós temos que ter ali, né, esta certeza, estamos diante da palavra de Deus, ou seja, a Bíblia não meramente contém, mas a Bíblia é a palavra de Deus, isso é pressuposto. Tenho toda a liberdade, tenho toda a estruturação, a base para fazer esta afirmação do ponto de vista, inclusive, da erudição. Bíblia como palavra de Deus, mantendo um pressuposto da fé, e mais do que isso, a Bíblia inspirada, insuflada, portanto, base para a inerrância e base para a autoridade, para que eu possa fazer proposições consolidadas, e aí, evidentemente, entrar no campo da suficiência das Escrituras. Então você percebe que, para que eu pudesse fazer, e eu estou pensando aqui na minha experiência enquanto, né, aluno, enquanto estou produzindo teologia, né, construindo a minha dissertação, eu tive que tomar alguns caminhos e me posicionar. E eu me posicionei, né, junto do texto. Então, parti do texto, evidentemente tive que compreender e me apropriar daquilo que a graduação, né, me ferramentou. Ou seja, eu ganhei ferramentas indispensáveis para o labor teológico, para, enfim, chegar, né, no diálogo com as teologias. Daqui a pouquinho eu chego lá, mas antes eu me apropriei da ciência ou dos elementos científicos pautados nos princípios interpretativos. Em outras palavras, da hermenêutica. Então, tive que entender um pouco melhor e, claro, né, a minha graduação me ajudou muito. Aliás, um parêntese aqui para você, né? É muito importante um bom preparo e um preparo numa instituição de qualidade, uma instituição que vai te dar, de fato, competência para que você alcance
alcance todas estas dimensões desse labor, né? Eu sou, evidentemente, filho da casa, eu sou formado pela Teológica Batista de São Paulo, e um privilégio também poder hoje servir como professor, e é isso de fato que nós buscamos, assim que eu aprendi dos meus mestres, a excelência no conhecimento da interpretação do texto. E essa disciplina, então, fechando o parênteses aqui, essa disciplina da hermenêutica me ajudou a entender que os princípios interpretativos derivam do próprio texto. Então a Bíblia é um texto escrito num contexto, então, portanto, eu estava preparado agora para entrar no labor, entendendo uma coisa importante, que o primeiro trabalho do expositor é a exposição do texto no seu contexto de origem. Olha isso, há um nome para essa disciplina e o nome é exegese, ou especificamente exegesis, né? Que é a junção de três palavras, né? um prefixo, uma preposição, tirar, ek ou ex, tirar, né? E o egeomai, o trabalho de extração, e a ação, né, o sufixo de ação cis. Então a exegese é o ato de extrair, melhor ainda, o ato de se aproximar do texto para ouvir a mensagem de Deus nas Escrituras Sagradas. Então fica claro para vocês que eu entendi de saída que eu deveria começar com o texto. E comecei então com esse texto que eu li para vocês, de Romanos 8, a partir do versículo 18 até o versículo 23, onde fala então, né, da criação. Fala, né, do termo grego ktissis, né, hektissis, que é um substantivo feminino. E aí, primeira coisa interessante e importante era entender esse termo. O que é que esse termo significa? E aí eu fui entender que, na verdade, a criação poderia ter duas vertentes de significado, né? Ou a criação mesmo, né, numa característica ampla, todas as coisas, ou meramente a criatura. E aí, estudando um pouquinho mais, entendi que no contexto de Romanos, o significado ali é a criação numa relação de distinção ontológica com o Criador. E aí tive que parar um pouquinho e estudar essa questão da distinção entre o que é a criação e o que é o Criador em termos de atributos. Olha só que interessante, né? Ou seja, né, o Criador tem atributos diferentes, distintos da criação. E tudo isso, então, nesse labor interpretativo, eu fui compreendendo que Paulo possivelmente está fazendo uma alusão àquilo que aconteceu no Gênesis, e aí volto então para o Gênesis, faço o meu estudo ali nos 3 primeiros capítulos, fui entendendo aos poucos que esses 3 primeiros capítulos de Gênesis é a sustentação para todo o cristianismo, né? Um Deus que toma a iniciativa e cria todas as coisas, e esse Deus que cria todas as coisas, ele é ontologicamente, essencialmente diferente, distinto da sua criação. Então nós temos dois grandes blocos aí, Deus, a Trindade augusta, né, poderoso, soberano, e todo o resto, a criação. E aí então ficou evidente que o que Paulo está falando ali, né, desta criação de uma maneira ampla, e que alguma coisa aconteceu. Olha só que interessante, né, que trouxe esse estado que ele revela aqui no texto, ou seja, uma criação que geme, uma criação que sofre, uma criação que está em crise. Perceba, eu estou fazendo um trabalho de ouvir o texto, estou aqui preocupado em aplicar os princípios hermenêuticos, portanto, normas de entendimento de relações sintáticas, estou fazendo um trabalho de mapeamento analítico, morfossintático, estudo semântico. E aí alguém pergunta, mas precisa, não tenha dúvida, a Bíblia é um texto. Deus tomou a iniciativa de se revelar num texto. E no momento em que eu entendo o conteúdo, é claro, não vou me perder nos labirintos, né, das análises gramaticais e contextuais, mas eu vou entender a mensagem, e eu já entendo a ligação do Novo Testamento com o Antigo Testamento, uma
perfeita continuidade, porque Deus está revelando a sua mente, a sua vontade. Então, a partir do momento que eu estou ouvindo o texto, então eu estou entendendo que há uma situação teológica séria. Onde é que tudo isso começou? Por que a criação? Por que a questão ecológica? Por que o mundo está desta maneira? A gente volta para a questão da queda do homem. Aí nós vamos entender que Deus cria todas as coisas e tudo que Deus cria é bom. Basta você observar, basta você seguir a boa, né, leitura de Gênesis, até que Deus então, né, faz o homem, né, Nefesh Hayah, Deus traz à existência um homem à sua imagem e semelhança, ele dá competência, plenos poderes ali, né, uma competência para ser mordomo. O homem não é o criador da criação, o homem é criação, como todos os elementos. Então, o que é o homem? O homem tem a figura do mordomo. Então, esse homem está no paraíso, no estado de perfeição, mas para que esse homem mantenha sua autonomia, Deus lhe dá uma lei, uma ordem, e no momento em que o homem quebra essa ordem, na verdade, acontece exatamente o que Deus diz. No dia que você comer, no dia em que vocês comerem, certamente vocês irão morrer. É evidente que o homem não teve ali um ataque, né? Ele não ficou babando, não teve ali uma parada cardíaca, nada disso, né? A morte ali simplesmente significa uma sucessão e um processo de rompimentos do homem com Deus. O homem cai em si, ou seja, o homem ele rompe consigo mesmo, o homem se vê nu, perde a sua inocência, entra em crise com o outro, já tem um problema de Deus, se esconde de Deus e finalmente ele se separa do meio ambiente, ele é expulso do paraíso a ponto de Deus dizer o seguinte: olha, agora você terá que trabalhar, porque do suor do seu rosto você comerá o pão, e vou dizer mais, você vai procurar alimento e a terra vai te responder com cardos e abrolhos, ou seja, né? Agora cai o homem, mas não cai apenas o homem, cai toda a criação. Olha que interessante, o que é que acontece e o que é que Paulo está aqui, né? Dentro de um contexto maior, do aspecto redentivo, Paulo está descortinando a realidade da criação. Então eu comecei a entender que, na verdade, o que nós estamos vivendo hoje é fruto do que aconteceu lá no Jardim do Éden. Portanto, o homem não está apenas, né, não é apenas o homem não está apenas debaixo do poder e do pecado, mas da sua presença, mas não apenas o homem, mas tudo o que existe. Por isso que tudo que existe está passível de corrupção. Perceba, né, as coisas se contaminam, né? A água polui, o ar fica poluído, os elementos se estragam. E se nós não aplicarmos uma boa logística e se a gente não tiver um trabalho efetivo, os recursos naturais vão embora. Essa ideia de que a água vai acabar, a água nunca vai acabar, porque na natureza nada se perde, né? Tudo se transforma. O problema todo é realmente a ganância do homem em extrair mais do que pode produzir, tudo aquilo que nós entendemos dentro do campo da crise teológica. E que é que a teologia da ecologia propõe a partir do ponto, né, a partir do ponto bíblico, a partir da perícope, a partir do que o texto ensina. E aí, né, eu entendi em linhas gerais, o que é que Paulo propôs, então, em termos de entendimento, né, de um Deus soberano que toma a iniciativa em redimir, em resgatar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a pergunta que você pode fazer é: onde é que abundou o pecado? O pecado abundou no ser humano pela desobediência, mas em toda a criação. Portanto, a graça do Senhor também está disponível para redimir, como Paulo ensina aqui, toda a criação, não apenas o homem, mas também toda a criação que aguarda, há uma expectativa na criação, né? Evidente que
A partir desse momento eu fui dialogar com outras teologias, sim, porque isso faz parte do labor teológico. Então, num primeiro momento, né, eu aprendi, me apropriei das ferramentas as quais fui, né, instrumentalizado, né, fui capacitado com elas, e depois entendi que há necessidade do teólogo dialogar com outras teologias, e eu fui fazer então uma pesquisa, né, o que é que as teologias penso a respeito desse tema, e fui descobrindo algumas teologias interessantes, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a teologia da libertação. Então peguei um autor que escreve bastante sobre isso, né? Que é Leonardo Boff, e é um livro que eu li, o livro dele, né? Grito da Terra, Grito dos Pobres, e a perspectiva, o eixo é simples, né? O que é que está oprimindo? E a teologia propõe uma libertação de toda e qualquer opressão. Então aqui no Brasil, o Boff meio que fez o meio do caminho entre a questão, o problema do pobre oprimido com a questão da ecologia, mas não é uma coisa muito comum a teologia da libertação aqui no Brasil pensar nisso. Por quê? Porque é a teologia europeia que normalmente cuida desta questão da ecologia, porque aí sim eles vão dizer que há uma opressão do ser humano sobre as questões ecológicas no sentido do esgotamento dos recursos naturais, né? E evidente que Leonardo Boff e alguns desses autores, eles têm uma solução muito particular, e o que eu fui entendendo é que tanto aquilo que acontece aqui no Brasil, aquilo que acontece em termos de sistemas opressivos na Europa, aquilo que a América do Norte, por exemplo, entende como sistema opressivo voltado muito mais às questões sociais, ou do negro, ou da mulher, enfim, cada parte, cada bloco entende a questão da opressão, da criação, sobre uma perspectiva, mas todas elas têm uma coisa em comum, todas elas, né? Que há necessidade de se libertar de todo e qualquer poder opressivo, e essa libertação se dá pela tomada de consciência. E aí eu comecei a entender que é uma diferença básica do cristianismo, porque o texto é claro em dizer, e o contexto de Romanos 8 dirá exatamente isso: esta libertação se dá por uma ação de um Deus soberano, ativo, e somente Ele pode realizar o ato de uma purificação, aquilo que o professor Itamir falou agora há pouco para nós, né, com muita propriedade, a questão do ato salvífico ser um ato, na verdade, de uma glorificação, ou seja, né, de um Deus que tira, né, o elemento primeiro, aquilo que causou tudo isso, que foi a desobediência, que permitiu a entrada de um princípio corruptível, que hoje a gente chama de pecado, né? Esse princípio que torna tudo e todos passíveis de corrupção, isso é um pecado. Então, quem é que pode tirar esse elemento, né? Só Deus. Somente o Senhor, enviando o seu único filho, que assume o lugar, e eu acho interessante, porque alguns eruditos, e eu também concordo com isso, defendem que só três pessoas na humanidade nasceram num estado de perfeição: Adão, Eva e o Senhor Jesus Cristo, que nasce no mesmo estado de Adão antes da queda, portanto plenamente capaz para vencer o pecado e para iniciar uma nova criação. Olha aí uma teologia da ecologia. Evidente que eu não tenho todo o tempo aqui para desenvolver tudo aquilo que eu construí a partir, presta atenção, de um trabalho exegético. Eu não parti do tema, eu parti, isso tem que ficar claro para todo mundo aqui, ó. Eu parti do texto. O texto tem um ponto de partida, a partir das escrituras sagradas, e fui entendendo como é que o próprio Deus discute na nossa realidade. E mais do que isso, eu fui entendendo que todas essas teologias, eu fui pesquisando uma a uma, e fiz um trabalho longo e pesquisando e estudando, e eu fui percebendo uma outra coisa comum em todas elas.
todos os pensadores, né? Então eu tive contato com o Genebaldo Dias, eu tive contato com Michel Lacroix. Esse Michel Lacroix, por exemplo, ele faz um catálogo da tanatologia. Sabe o que é isso? Catálogo dos elementos de morte. Thanatos no grego é morte, olha isso. E eu também tive contato com ambientalistas céticos que dizem que, na verdade, essa história de crise ecológica é uma falácia. Enfim, eu tive um contato com vários pensadores que estavam gerindo esse tema, né? Estou falando isso aqui lá em 2008, né? Já faz um tempinho. Mas, de qualquer maneira, eu percebi uma coisa muito legal, uma veia que cortava todos eles. Todos eles entendiam que o caminho para uma solução da crise ecológica, daí o fechamento, né? Para eles está na religião. Por quê? Porque a religião é a única, vamos dizer assim, o único ambiente ou a única maneira de conscientizar o ser humano a partir do temor da piedade. E foi legal para mim porque nesse processo eu fui entendendo uma coisa muito importante para todos nós que estudamos. Nós temos sempre que equilibrar a erudição com a piedade, em todo o tempo. Então você percebeu que eu comecei com o texto e depois eu fui para a oração. Sim, a nossa vida como cristãos é conhecer, buscar a excelência, nada menos do que isso. Os meus alunos sempre dizem para mim, puxa Marcos, a régua aqui é alta. Pois é, porque nós valorizamos o seu tempo, o que você tem de mais precioso é o seu tempo. Então se você vem para uma instituição como a nossa, Faculdade Teológica Batista de São Paulo, você receberá de fato uma instrumentalização. E eu me senti muito bem preparado quando eu fui para o meu mestrado. E nesse diálogo, nessa discussão, eu fui percebendo uma coisa. Há uma consciência entre os pensadores, os filósofos, entre os eruditos e os teólogos de que a solução está em transformar o homem de dentro para fora. Voltamos para o cristianismo de um certo ponto, do ponto de vista teológico, mas nem todos os teólogos, por exemplo, entendem que essa mudança vem por meio do Senhor Jesus Cristo. Como assim? Por exemplo, né, Leonardo Boff, por exemplo, propõe a hipótese Gaia. O que é essa hipótese Gaia? A hipótese de que a natureza é uma entidade. Então ele entende que nós temos que voltar para a espiritualidade, mas uma espiritualidade xamã. Interessante isso, né? Se você pegar o finalzinho, né, as conclusões de Boff nesse livro, né, Grito da Terra, Grito do Povo, você verá lá isso, né? Inclusive ele faz ali a oração xamã. Interessante. Claro, tem toda a liberdade de propor o que ele entende como um retorno à espiritualidade, porque ele entende que o homem tem que voltar novamente à natureza e descortinando a sua consciência por meio da dor da natureza, ele cair em si e evidentemente passar a ser um terapeuta, um cuidador, né? Fazer um trabalho de cura, de restauração, de recuperação da natureza. Mas do ponto de vista do cristianismo não é bem assim. A partir do momento em que o cristão tem consciência, ele tem que tomar cuidado com alguns pontos. Primeiro, tomar cuidado com um dualismo desta linha gnóstica, né? Dessa separação radical do bem e do mal, né? Não, o mundo é mal, né? Aliás, Jesus nunca disse que nós deveríamos tirar as pessoas do mundo, mas fazer um trabalho de ensino formativo, educacional, de discipulado, da maneira de tirar o mundo de dentro das pessoas. Diferente. Então o cristianismo tem esta força, tem este poder de agir, de atuar com um discurso correto. E volto aqui ao início da minha palestra, pautando nas Sagradas Escrituras, e é ali que está a autoridade. E mais do que isso, realizando um trabalho efetivo de educação. Então o que eu comecei a perceber é que vários destes autores que eu fui pesquisando exaustivamente, todos eles tinham a seguinte perspectiva: nós precisamos de uma religião que eduque, que instrua, que forme
Onde? Nos conceitos éticos, ou seja, que o ser humano assuma responsabilidades. E responsabilidade, na verdade, tem a ver com uma atitude da sua existência, dos relacionamentos, do respeito, do ethos, da maneira como a pessoa existe e do respeito que ele tem que ter com o outro, mas também de uma transformação e de um jeitão de ser que respeita também o meio onde ele está inserido, né? E essa maneira, esse jeitão de ser é a maneira pautada no Senhor Jesus Cristo, que ele inicia uma nova criação e, portanto, nós temos hoje a possibilidade, sim, de tomar esse tema de uma maneira muito responsável a partir da perspectiva do texto. Ora, Deus resgata pessoas, a escatologia em Jesus Cristo é uma escatologia antecipada, o reino já está disponível, nós temos todos os recursos, as possibilidades, nós temos o discurso, nós temos a consciência. Agora, evidentemente, não pode ficar apenas nos conceitos. O que se espera é que nós tenhamos uma consciência que a nossa casa, né, daí o termo ecologia, né, duas palavrinhas gregas, oikos, logia, estudo da casa, ou seja, a nossa casa é o nosso planeta e nós dependemos dele para viver. Por isso, os cuidados que nós temos que ter partindo das questões simples do dia a dia. Portanto, o resgate não é apenas da alma do ser humano, mas é do ser integral. Todos nós, né? Não adianta você simplesmente evangelizar, pensar na salvação da alma, mas você tem que pensar na barriga daquele moço ou daquela moça que está com fome e dá de comer para ele. Porque às vezes a gente evangeliza, a pessoa está com necessidade, está angustiada, tem uma conta para pagar. Nós precisamos entender a integralidade do evangelho. Olha isso, mas muito mais do que isso, pensando numa teologia da ecologia, nós temos que pensar também nos recursos, tomar cuidado com a energia elétrica. Vocês estão vendo o que nós estamos passando hoje com relação as chuvas, né? O abastecimento, a questão da água, aí entra para tomar banho e fica lá 2, 3 horas, não tô nem aí, né? A teologia da Gabriela, né? Eu nasci assim, você é sempre assim, não muda, né? Nada disso. O cristianismo tem o poder para transformar e transformar a partir do ensino formativo. Sim, a Bíblia fala que o Senhor irá trazer novos céus e nova terra, um novo homem, um homem glorificado, já eu ainda não, né? Nós vimos agora há pouco, porém, nós temos um compromisso com a santificação, que é a salvação em processo. Essa é uma boa teologia. E dentro desta tensão, desse processo, nós temos que buscar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. E dentro do conceito de santidade eu entendi que está essa teologia da ecologia para o mundo de hoje. O cuidado que você tem, por exemplo, com a reciclagem. Mas eu vou fazer diferença, você fará diferença. É como aquela história que nós já ouvimos várias vezes, né? Daquele moço que está lá jogando, né, uma estrela do mar, joga outra, depois joga outra, aí um senhor olha de longe, ele na praia, vê lá, né, milhares, forrado, né, e aquele jovem continua jogando uma, jogando outra, aquele senhor se aproxima dele e diz, escuta, você está jogando essa estrela do mar de volta, isso não vai fazer diferença nenhuma, olha o tanto que tem aqui, milhares. Aí ele pega uma, joga e diz o seguinte, para essa eu fiz diferença. E é isso. Então, para aquele momento, para aquela situação, e eu então fui caminhando e propondo ali, na verdade, o conceito de mordomia cristã, né? Então, fui caminhando ali
para a minha conclusão, evidente, depois de dialogar, né, fazer um trabalho exegético, entender o que o texto diz, qual é a mensagem de Deus. Depois fui especificamente dialogando com várias teologias, com vários pensamentos, até então que eu cheguei nesta veia, nessa conclusão, que nós estamos envolvidos com um cristianismo que tem um poder para transformar as bases, o coração do homem, o ser interior. E aí, então, fui, na minha experiência, fui elaborando, então, alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, tomar cuidado com esse, né, dualismo, essa separação. Em segundo lugar, entender que a missão da igreja é uma missão de ordem no caos, né? Existe um caos, é claro, e fará diferença aquele que fizer pequenas coisas, não importa, faça. Por quê? Porque você estará agradando o Senhor, é o que o Senhor espera que você faça, assumindo a sua responsabilidade e entendendo uma coisa importante: a misericórdia e a graça com que Deus dispensou para mim e para você. Esta graça pode sim ser compartilhadas em atitudes eficazes, atitudes efetivas, não apenas em direção às pessoas ali que estão próximas de você, mas há também o seu meio, o ambiente onde você está inserido, a comunidade onde você está, a diferença que você faz para aquela pessoa, para aquela situação, para aquele plástico que você não permite que fica jogado ali na rua, para aquele saquinho que você evita, não é? De gerar mais situações complicadoras para o meio ambiente e por aí vai. Então, essa pequena reflexão, na verdade, um compartilhamento da minha experiência enquanto no labor exegético, e depois entendendo que o tema da teologia é resultado de ouvir o que é que Deus está falando para nós. E para isso, evidentemente, decorreram aí alguns anos, estou falando de 2 anos e meio, em que eu pude elaborar, propor, e evidentemente isso não começou ali, mas começou muito antes, né? Começou ali no meu labor, no meu TCC de graduação, e eu fui então estudando para entender melhor, de fato, como é que esse tema poderia trazer formação, informação e muito mais do que isso, né? Como é que nós poderíamos fazer proposições seguras, tendo como base a palavra do Senhor. Então, uma pequena experiência, o meu tempo já está acabando, a areia da ampulheta já está encerrando, e eu quero agradecer de todo o meu coração a vocês pela sua paciência, como sempre faço nas minhas aulas, e mais do que isso, agradecer também pelo privilégio, porque é uma honra poder estar compartilhando junto com esses mestres, com esses professores, né, doutores aqui, e é uma honra ser parte do time da Teológica. E deixo aqui, aproveito, né, deixar um convite para você, para que você venha nos conhecer. Por quê? Porque é fundamental. Vocês perceberam que, na minha experiência, a Faculdade Teológica Batista de São Paulo fez uma total diferença, no sentido de me instrumentalizar e me ajudar. Hoje eu sou um professor da língua grega, um professor de exegese do Novo Testamento, de hermenêutica, e eu empenho o meu coração em servir, em ser um facilitador. Então eu quero deixar aqui, dentro do meu arrazoado, que está dentro, né, eu acho que do assunto, né, convidar você para que você venha nos conhecer, que você venha fazer uma aula com a gente, para que você possa se preparar e, mais do que isso, alcançar excelência e ser um obreiro aprovado que sabe manejar a palavra do Senhor e ainda poder servir com eficácia na comunidade local. Deus te abençoe, muito obrigado, excelente resto de semana, fique com a gente hoje ainda e amanhã, Congresso Teológica para o Mundo. Deus te abençoe.